O livramento. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? As escolhas de Daniel o levaram a uma posição de reconhecimento e autoridade. Mais do que isso, suas escolhas o levaram a uma relação de confiança em Deus. Daniel não apenas confiava em Deus, mas o Senhor também podia contar com seu servo. Daniel foi obediente até mesmo diante da ameaça de morte. Leia em sua Bíblia o capítulo 6 do livro de Daniel. Observe como Deus providenciou o livramento. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, eles de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos nós concordamos em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com seu próprio anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo de manhã, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus.
E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Senhor Jesus, assim como livrou Daniel dos leões, que nos livre também de todo mal que venha sobre nós. É o que te pedimos em teu nome. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e siga também nossas redes sociais. Nos encontramos novamente amanhã, aqui no Lição Ilustrada.